Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma aula no canal e vamos continuar falando de modelo de regressão linear simples. Mas antes de continuar, é claro, deixa aquela sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Nessa aula vamos falar acerca do modelo de regressão linear simples, que temos visto aí nessa playlist. Vamos trazer para você o princípio de mínimos quadrados. Vamos obter detalhadamente os estimados beta 0 e beta 1 pelo método dos mínimos quadrados. E finalmente vamos trazer também uma questão de concurso para você ver como pode ser cobrado esse assunto pelos concursos. Bom, falar então da relação entre x e y por uma reta, vamos diretamente ao que interessa. Considere então esse diagrama de dispersão de uma amostra de pontos xi, yi, e nós vemos que podemos aproximar a relação entre x e y por meio de uma reta. Então, considere que vamos esquecer os nossos pontos iniciais e vamos assumir que essa reta é verdadeira. Temos então uma reta da forma beta 0 mais beta 1 vezes x, ou seja, uma reta simples aí, né, no diagrama x e y, e que estamos já acostumados a trabalhar isso lá na matemática. Então, imagine que vamos então estimar os valores dos coeficientes beta 0 e beta 1 por meio do método de mínimos quadrados. Podem haver outros métodos, mas vamos inicialmente falar do método dos mínimos quadrados, ou método de mínimos quadrados devido a Gauss. Bem, então, considerando essa reta, o que o procedimento de estimação faz é tomar cada ponto, digamos aqui que tomamos esse ponto aqui, exageradamente fora dessa curva, né? Exatamente para exemplificar para você, temos aqui uma coordenada xi e também uma coordenada yi ligada a cada um desses pontos plotados no gráfico. Queremos então, a partir dessa reta, estimar o nosso y por meio de uma variável explicativa xi. Portanto, vamos abandonar esse ponto inicial e assumir que o ponto exatamente em cima dessa reta é o ponto que é representativo dos meus dados por meio desse modelo de regressão linear simples. Quando fazemos esse procedimento, obviamente, estamos cometendo o que se chama de erro aleatório, ou seja, ao substituir o ponto original pelo ponto estimado pela reta, cometemos aqui esse erro. E vamos exatamente trabalhar com esse erro, vamos otimizar esse erro. Queremos obter uma reta beta 0 mais beta 1 vezes x, de modo que eu cometa um erro mínimo, ou seja, queremos de alguma maneira minimizar uma função dos erros que obtemos ao substituir o valor y original pelo valor estimado pela reta aqui descrita. Bom, então temos aí o erro aleatório será exatamente a diferença entre a nossa observação original e a observação y-chapéu que obtenho usando exatamente o modelo estimado. Vamos então aos cálculos analíticos. Bom, temos aí então o modelo, conforme já vimos, ele é estimado por meio desta reta e cometemos então um erro aleatório, que é a diferença entre o y original e o y estimado. Vamos então criar, ou melhor, vamos citar para você o princípio dos mínimos quadrados, que vai minimizar
exatamente uma função de beta 0 e beta 1, que é a soma dos quadrados de cada erro que se comete, né, ao substituir o ponto y pela estimativa da reta. Portanto, queremos minimizar uma função desse tipo aqui. Bom, temos então que o procedimento para minimização, comumente conhecido no cálculo, é então a derivação dessa função de beta 0 e beta 1. Temos aqui então a soma desses erros aleatórios. Vamos fazer então a derivada parcial dessa função em relação a beta 0 e também em relação a beta 1. Procedendo então à derivada parcial de beta 0, note que nesse momento estamos interessados na variável beta 0, portanto, aplicando a regra da cadeia, a derivada que vamos obter é exatamente essa expressão aqui do lado direito. Veja que temos aí então a derivada parcial da função de beta 0 e beta 1 em relação ao beta 0. Quando fazemos esse procedimento em relação a beta 1, ficamos então com este resultado. Veja então, temos aqui as derivadas parciais de beta 0 e beta 1 em relação a beta 0 e em relação a beta 1. Ora, igualando essas derivadas a zero, teremos então alguma coisa desse tipo aqui, conforme já vimos anteriormente. Rearranjando aí essas equações, temos as chamadas equações normais que comumente aparecem aí na literatura. Ora, partindo então desse sistema de equações normais, vamos obter beta 0 e beta 1 resolvendo esse sistema. Fazendo esse procedimento, usando aí as equações normais, a partir da derivada parcial em relação a beta 0, obtemos então que o beta 0 agora chapéu, escrevemos aí beta 0 chapéu, ele é obtido exatamente quando nós isolamos aqui esse beta 0 e dividimos os dois lados dessa equação por n. Ora, somatório de y por n nos fornece a média amostral de y, somatório de y por n nos fornece a média amostral de x. Temos aí então o resultado de beta 0. Usando agora esse beta 0 na segunda equação, obtemos aí uma expressão um pouquinho mais complicada para beta 1. Tente exercitar este resultado, porque certamente vai ajudar você a decorar essa expressão. Então, obtivemos aí pelo método dos mínimos quadrados os estimadores beta 0 e beta 1, que são dados exatamente por essas expressões. Esses estimadores, eles são muito importantes na matemática, ou melhor, na estatística, porque apesar de ser apenas um método de minimização matemática, eles possuem características teóricas e estatísticas que são muito importantes da gente conhecer e da gente estudar, e veremos isso nas próximas aulas. Dito isto, vamos passar a uma questão que apareceu no Ministério Público da União, concurso de 2010, realizado pela Sebrasp. Ora, tínhamos lá então um resultado envolvendo uma amostra de motocicleta, de 6 motocicletas, onde se obtínhamos aí a variável x, que era o tempo de uso em anos, a variável y, que era a quilometragem rodada, e a variável z, que era o preço esperado em reais. A despeito desses dados aí, eu quero apenas destacar que o enunciado forneceu aqui 2 modelos para a precificação, né, em Z, e vamos resolver uma questão que trazia, então, algo relacionado a esse modelo de número 1. Temos aqui, então, no enunciado,
Importante que esse modelo aí em Z, esse Z0 era uma constante dado pelo exercício, então não precisávamos nos preocupar. Então, falando aí de regressão linear, era preciso obter os coeficientes A e B, né, desses modelos 1 e 2, e a questão 113 trazia uma afirmação acerca do modelo 1. Então, nesse modelo 1, a estimativa de mínimos quadrados, o coeficiente alfa satisfaz, ou o coeficiente A, né, satisfaz aqui essa igualdade. Vamos ver então de onde se obtém essa igualdade e já podemos afirmar que esse valor está errado. Você verá por quê. Ora, temos então um modelo aqui da forma, um modelo de regressão linear simples, né, dado por uma constante Z0, que o enunciado nos forneceu. Queremos então estimar o coeficiente aqui, no caso, o coeficiente A. Um pouco diferente a parametrização aí da CESP, mas no fundo, o que temos não passa de um modelo de regressão linear simples. Ora, temos aqui então o nosso modelo teórico, ele nos fornecerá um erro ZY menos Z0 menos AXI, note que esse menos é exatamente fornecido pelo modelo, usando então o princípio de mínimos quadrados que o enunciado falou, vemos que o nosso objetivo é minimizar o erro quadrático ou a soma dos erros quadráticos quando substituímos cada observação ZI pela reta estimada em Z. Ora, fazemos isso então do mesmo jeito que vimos anteriormente, fazendo a derivada parcial em relação a Z0 e também fazendo a derivada parcial em relação a A. Quando fazemos a derivada em relação a A, obtemos aqui então essa expressão e, igualando isso aí a zero, temos exatamente as equações normais. Isso nos fornecerá então o seguinte resultado: somatório de xi vezes zi, que aparece exatamente daqui, ó, xi vezes zi, depois é usada a propriedade de somatório. Temos aqui, ó, xi vezes menos z0, né? Portanto, ficamos aqui com essa parcela. E, finalmente, temos, então, note que aqui temos o menos com menos, que ficará positivo, e esse valor será multiplicado com xi, que será, então, somado. Obtemos aqui, então, essa constante A fora, ou coeficiente A fora desse somatório, e igualamos tudo isso a zero. Voltando lá ao nosso enunciado, veja que, e rearranjando, né, aqui a ordem dessas parcelas, temos aqui um resultado que pode ser comparado com o que foi fornecido na questão 113. Veja então que a relação do coeficiente A, que ele satisfaz, né, usando aí a estimativa de mínimos quadrados, é quase a mesma coisa que está escrito aqui embaixo, exceto que o sinal muda aqui na última parcela. Portanto, não podemos afirmar que isso aqui é correto e a questão 113 está errada. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você a dedução dos coeficientes alfa e beta pelo método de mínimos quadrados e que você tenha ficado aí bem tranquilo para trabalhar com as equações normais, porque volta e meia cai uma questãozinha envolvendo aí as equações normais. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.